também. Estamos eu aqui, eu e a Dani, Instagram e YouTube, para a gente fazer a nossa prática do livro da Lei do Triunfo, que a gente está terminando. Olha isso, gente. Que pouquinho que falta para acabar. Aí depois a gente já cola outro livro, tá? A gente está nessa, de querer pegar outro livro logo depois. E quem quiser participar e dar ideia de livros para a gente, é muito bem-vindo também. A Dani está entrando aqui pelo Instagram também. Deixa eu já mandar o convite para a Dani. Aê! E vamos para o nosso bate-papo de quarta. Bom dia, Dani! Ai, aconteceu alguma coisa que eu saí do... Não foi o convite para você? Eu mandei você. Peraí, aconteceu alguma coisa, eu saí do... Não tá indo? Você viu que eu entrei de novo? Manda de novo para mim aqui pelo Insta. Ó, pedi para participar. Eu aceitei, mas... Foi. Ver se vai agora. Ao vivo é assim mesmo. É assim. Essa loucura. Eu tô te mandando, Dani, mas acho que não tá indo. Eu tô aceitando o seu convite aqui. O que será que está acontecendo? Agora vai. Não? Ou foi? Vai. Agora tá indo? Agora sim! É. Tava demorando para aceitar aqui. Oi, Dani, bom dia, direito. Bom dia, tudo bem? Como tá umas coças aí? Férias, tudo bem, crianças? De férias das faculdades, então, e das crianças, dos mocinhos, né? Que eu não tenho mais criança na minha casa. Pois então, é, né? Tô curtindo aqui o marido e a casa. Ai, a casa fica limpa, Greta. Né? Já que nós estamos falando, vamos falar de cooperação. De cooperação. Vamos começar com a questão de que a casa, né, não mantém-se limpa sozinha, né? Precisa de cooperação de todos. E quando todos não estão, a gente percebe que nem precisa de nada. Aí a gente aplica o que a gente viu no livro para a vida real. Se a gente não tem um objetivo em comum com todos da casa, não vai funcionar essa cooperação. Exatamente. Boa. Ontem eu perguntei para o meu marido, né? E aí, já está sentindo falta dos meninos? Ele olhou bem para minha cara e falou assim: dá para ficar mais uns dias. Eles estão passeando? Brincadeiras à parte, né? Eles estão em Santo André. Ai, que gostoso. Ontem a gente foi no cinema, mas só eu e o marido. Ai, gostoso. Pegamos um cineminha ontem à noite. Maverick. Top Gun. Olha, muito legal. Que ideia boa que eles fizeram. Uma ideia boa para eu fazer com o marido. Então. E uma ideia boa o filme. Trazer, assim, para uma coisa atual, para o pessoal que está aqui agora, mas coisas referentes ao que foi Top Gun 30 anos atrás. Assim, foi muito legal, bem bolado. A gente gostou muito. Muito mesmo. Muito bom. Também estou bem curiosa para assistir. Vale a pena. Maria também gostou, vale a pena. Bora lá, então, né? Bora lá para o nosso capítulo da cooperação. A gente dividiu em duas etapas esse bate-papo. A gente vai encerrar ela hoje. E o que vem muito forte para mim, a gente falou na última live da semana passada a respeito da falta de ação, né? Essa questão da inação, que aí a gente encerrou mais ou menos nessa parte, né, Dani? Isso. O quanto, quando não tem ação, a coisa não funciona, não vai, não adianta, né? Mas a ação tem que estar movida pelo objetivo em comum, pela equipe de pessoas que pensam juntos para realizar o objetivo. Eu achei, assim, muito legal tudo que ele trouxe nessa coisa. E aí ele fala também da preguiça, né, da procrastinação. Sim. Eu acho que eu estou um pouco nessa esses dias. Não, Dani, você está de férias.
Estou de férias, né? Então, eu não estou A gente também procrastinando. se permite Eu estou isso, cumprindo meu combinado, né? né? E outra, né? É uma questão de também tudo bem. De saúde cuida, mental. né, gente? Não, uma questão de saúde mental. Ele coloca aqui, só para reforçar para o pessoal, né? Que essa cooperação, ela é o esforço organizado para o triunfo, né? Para atingir o objetivo definido. E para que haja a organização desse esforço, porque todo mundo pode definir aí, tem suas habilidades, tem os seus interesses pessoais, porém, para esse esforço ser organizado, todo mundo precisa estar focado no mesmo objetivo de negócio, no mesmo objetivo de trabalho, né? Por exemplo, não precisa ser esse triunfo não precisa ser exatamente no trabalho ou no negócio, pode ser familiar, pode ser um objetivo familiar, mas que esse esforço ele só fica organizado quando todo mundo está com esse propósito, né, bem definido, e trabalha aquilo que tem nas suas diferenças, né, nas suas habilidades pessoais aí, diferentes um do outro, de maneira organizada para que aconteça o objetivo funcione, né? Ele fala muito dessa coisa funcional. Ele chama e o de legal harmonioso também. E o que é legal, que eu acho que é importante a gente retomar do que ficou também da live anterior, é essa questão que cada um tem suas características e a sua habilidade. E para que então a gente pode ter um objetivo em comum e sermos diferentes, porque somam essas diferenças nas qualidades para que a gente consiga de fato realizar aquilo que a gente deseja, né? Então, como é importante a gente olhar todas as pessoas que estão em volta, né, e as habilidades dessas pessoas que vêm para somar no nosso objetivo, na nossa proposta. E é bem legal, né? Eu não vou finalizar ainda, porque ele fala da figura dos 15 soldados, né? Nesse capítulo, muito legal, mas a gente vai chegar nele, gente. Fica aí com a gente que a gente chega nele hoje até o final da live. Vamos. Tem uma frase que eu quero falar aqui, Pode falar. Da 51. Infeliz a pessoa que, por ignorância ou egoísmo, pensa poder atravessar o mar da vida no frágil barco da independência. Sim. Acabará fatalmente por descobrir que na vida há redemoinhos mais perigosos do que um simples torvelinho de águas hostis. Todas as leis naturais e todos os planos da natureza são baseados no esforço cooperativo, harmonioso, e todos os que atingiram postos elevados na vida chegaram a essa conclusão. Exato. Né? Então, aí ele usa vários exemplos, né, no decorrer do capítulo, de pessoas famosas, né, de pessoas bem-sucedidas, Thomas Edison, Henry Ford. Em várias fases da história, né? E como conseguiram triunfar, né? Por causa desse esforço, né? E acho que o mais importante é que essas pessoas reconheceram a importância dessa cooperação, porque tem muita gente que usufrui da cooperação das pessoas, né? Usufrui do trabalho do outro, usufrui do talento do outro, mas a hora que ele chega num lugar de glória, de triunfo, ele fala isso como se ele tivesse feito tudo sozinho. Não, e ele deixa isso muito claro, né? O triunfo só pode ser conseguido por meio de um esforço harmonioso, pacífico e cooperativo. Não pode ser conseguido sem auxílio de outras pessoas, né? Ou independente. A gente o reconhecimento dessas outras pessoas. Reconhecer isso, porque eu vejo que as pessoas estão muito adoecidas no trabalho, né, desenvolvendo burnout, fazendo, né, depressivas, insatisfeitas, porque primeiro lugar, se você olhar nas pesquisas, dá em primeiro lugar, falta de reconhecimento. Sim. Claro que nem todas as pessoas que se dizem assim, não reconhecidas, realmente não foram reconhecidas, né? Porque é uma percepção. Mas como é recorrente, tem uma coisa para a gente olhar aí. É muito comum a falta de reconhecimento mesmo. De quem está usando essas habilidades, né, usufruindo dessa mão de obra,
achar que essa pessoa só tem a obrigação de Sim. fazer isso, né? Ah, estou te pagando, mas não é assim, né? Quando existe o reconhecimento do trabalho do outro, né? E nós não estamos falando para ficar toda hora elogiando, colocar num pedestal, não é sobre isso. É dizer como nós, né? Como equipe, como time, né? Eu sei que está num jargão aí as pessoas usarem essa palavra, né? Tudo que vão falar, ai, time, né? Tá meio assim até... Mas é legal isso, né? Ver as pessoas olharem para o seu grupo de trabalho e verem como times. Bom, eu estou no universo do trabalho há 22 anos, mais ou menos, na área de recursos humanos, né? Na área de gestão de pessoas. E eu vi uma evolução na maneira do tratar o outro. Apesar de que quando eu entrei na gestão de pessoas, já existia um outro olhar, porque isso vem lá da década de 90, né? Esse início dessa mudança das pessoas serem importantes, serem reconhecidas como capital, né? Então veio toda aquela geração da qualidade total na década de 90, exigindo das empresas que olhassem para as pessoas como um capital intelectual e não só uma mão de obra, parar de olhar como um recurso e como pessoas, né? Tanto é que vem aí a gestão de pessoas, vem por isso, mas é um movimento que está demorando para... Né? A gente tem aí 30 Na verdade, anos... eu vejo que tem movimentos, mas ainda é que vai mudando também, né? Assim, essa coisa de... E acho muito importante que a gente está falando com relação até aos transtornos em si, dentro do trabalho, porque é importante que seja lançado um olhar para isso, até para que seja realmente transformada a maneira de atuar. Achei muito legal o que você trouxe com relação ao reconhecimento, que existe, sim, uma questão muito de precisa ser reconhecido, mas também existem pessoas que são reconhecidas e querem mais, e não fazem para isso, não tem mais ações no trabalho e acha que, não, precisa ser mais reconhecido no trabalho, e aí a gente vê, e aí é muito legal falar sobre isso, porque entra sempre nessa questão do que é realmente real, do que é a minha percepção, né? E aí, se a gente não se conhece, também não vê o quanto é uma coisa muito de uma necessidade minha de ser reconhecido mais, né? E aí é uma coisa individual, que a gente tem que cuidar dentro da gente, do que realmente o fato de não estar sendo reconhecido. Cara, são linhas muito delicadas, né? A gente que trabalha em consultório, você trabalha com escolas, também trabalha com orientação profissional, e olhar para isso é muito legal. Porque você está sendo reconhecido, muitas vezes você está sendo reconhecido. E esse querer ser mais reconhecido, que fica numa falta, né? É algo mais individual e não necessariamente que não está tendo reconhecimento. É que as pessoas, elas ligam reconhecimento com essa exposição pública ou com dinheiro. Sim, né? Sim. Então, as pessoas acham que elas só são reconhecidas quando elas têm uma promoção salarial. Recebem algo. Recebem... Então, mas o que é esse receber algo, né? Exato. Talvez a nossa percepção esteja errada aí, né? Esse reconhecimento, muitas vezes, ele vem do fato de eu estar te chamando para fazer essa tarefa. Se eu estou te convidando, eu sempre... como isso aparece muito no consultório, né? Eu sempre bato com isso. Sim. Se você foi o escolhido para fazer esse trabalho, né? Se você está sendo chamado tem um reconhecimento para fazer essa reunião, tá? Não estão te pagando mais do que deveriam, ou né, você não está ganhando horrores para fazer isso, mas se é você que está sendo chamado, é porque você é a pessoa, né, reconhecida para fazer isso. Agora, olha que claro, interessante, né, que a gente precisa olhar para quantas vezes isso acontece e que ninguém faz nada, tipo promessas não cumpridas, às vezes a empresa promete fazer uma coisa que não faz, então sim, tem muita coisa para ser analisada, mas aqui a gente está, né, colocando uns toques aí. E fica no que é real disso tudo,
né? De verdade. E ele até fala quando ele está falando sobre isso, nessa questão da cooperação e nessa questão de você entender que não é sozinho que você triunfa, não é sozinho que você consegue realmente conquistar os seus objetivos. Na página 553 tem aquela frase lá no topo que fala assim, né? Um pouco sobre isso que a gente acabou de falar. A recusa de um pequeno salário inicial tem feito com que muitos homens percam ótimas situações. Se acha que pode pôr todo o seu coração no trabalho que encontrou, aceite-o, mesmo que tenha que trabalhar de graça, até poder apresentar uma boa amostra do seu valor. Daí em diante, será pago em proporção da qualidade e quantidade do seu trabalho. Essa frase aqui é daquele outro capítulo, muito né? Muito legal, né? É o capítulo do fazer mais. De fazer mais, né? Mais do que fazer primeiro do que você é solicitado, exatamente. Que tem a ver com a proatividade, né? Fazer além daquilo que estão te pedindo. E não esperar receber para fazer algo que você ainda nem fez. Aí, na 52, ele está falando assim, a cooperação oferece 2 recompensas, pois Sim. dá o necessário e o supérfluo, e traz a paz da consciência, que o homem dominado pela cobiça nunca terá. Nunca vai ter. Quer dizer, quando você se propõe a ajudar o outro, né, de quando verdade, você se coloca nessa cooperação, está conseguindo uma coisa aí na sua vida que nem sempre você vai conseguir de outra forma. Ele até fala, o indivíduo avarento e cobiçoso pode chegar a acumular grande fortuna, mas terá vendido a alma por um prato de lentilhas. Bem né? Isso. O que está por trás desse ato de ajudar o outro, né? Será que é algo da alma verdadeiro? Ou é só uma cobiça? Por isso que não é só sobre triunfo em questão de dinheiro que a gente está falando aqui, que ele sempre fala. Não é só uma questão de dinheiro, não é só triunfar, de ser vitorioso. Não é disso que ele está falando. Ele está falando exatamente do poder da ação, de fazer algo que movimenta a tua alma. Né? E até o final desse capítulo ele comenta muito sobre isso. Não adianta você fazer um trabalho que não é aquilo que é da alma, que é um movimento seu para fazer. Se você coloca o cifrão na frente, não vai ter triunfo. Exatamente. Nossa, esse capítulo é sobre cooperação, mas é sobre uma cooperação tão... Tô até arrepiada aqui. Tão tudo. Ué, Dani caiu, gente. Vamos ver se ela volta. Espera aí. Você caiu aqui do Insta, Dani. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Pera, gente, pera, muita calma nessa hora. Estou te convidando de novo, peraí. Então, a gente está falando de uma cooperação muito além daquilo que a gente faz. Agora sim, me chama você pelo Instagram, porque eu não estava aqui. Eu te coloquei de novo, mandei convite para você. Não está aparecendo, que coisa esquisita. Peraí. Vamos lá. Vê se foi agora. Não, peraí. Ó, eu vou entrar agora de novo no Instagram. Espero Dani, aparecer de novo. O áudio do YouTube, pera. Fala. Espero eu aparecer novamente para você. Tá. Aí, agora eu tô de volta. Vou pedir. Aí. Voltando. Foi? Não. Eu tô aparecendo aí? Porque eu não tô aparecendo. Tá indo ou não? Eu já aceitei. Não, que estranho. Que esquisito. O que será que está acontecendo? Foi? Ah, Ó, manda de novo. Você tá na live, você já entrou.
Eu aceitei Agora mais eu de uma tô, vamos vez ver. até o link. Agora eu pedi para participar. Sim. Não, agora que eu pedi. Mas para mim veio outra vez. Já tinha vindo mais de uma vez aqui para mim. Mas é porque eu tinha saído e entrado. Não? Vai, Uai. aguenta aí, aguenta. Vamos. Eu vou esperar você me pedir. Não vou pedir, não. Não aparece para mim a opção de pedir para você. Agora eu vou reiniciar. Reiniciar, desculpa, eu vou retomar aqui. Cancelei o primeiro pedido e estou te pedindo de novo. Agora sim. Ah. Ai. Eita. Agora Pronto, você está me voltou. ouvindo, tá tudo certo? Sim, 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 sim. Gente, desculpa, mas coisas da internet. Não, faz parte. Então ele está falando assim, né? O que importa é realmente você estar alinhado com aquilo que faz o seu movimento de ação acontecer. Senão a gente também não dá continuidade. Não sei você, não sei quem está assistindo a gente, mas se não é algo, e é uma coisa muito doida isso, e é verdade, se não é algo que eu acredito, eu não consigo dar continuidade. Não, nem a colaborar. Não é? Então, se é um movimento que não tem a ver com aquilo que eu acredito, que realmente que faz sentido para mim, eu não consigo dar continuidade. Né? Então, quando ele traz esse movimento de ação diante de objetivo em comum, está alinhado com o meu movimento de alma, está alinhado com aquilo que eu acredito, senão não vai Por dar isso certo. que é harmonioso, né? Exato. Porque não é pesado, é algo de um movimento natural, de essência, né? É harmonioso porque você está em sintonia com essa ideia. Isso. Porque você não precisa ser uma ideia sua. Isso não. É importante falar. Às vezes a ideia do outro ele traz para você, você compra essa ideia e essa ideia você compra no sentido de faz sentido para você, você alinha o seu pensamento e vai adiante com esse propósito. Né? E a gente conhece um monte de gente que faz isso. Olha, eu vou usar um exemplo aqui do filme Fome de Poder, do McDonald's, né, da história do McDonald's. Um filme forte da história deles, sim, tudo bem, houve várias questões aí antiéticas e tal sobre a história, mas é um exemplo de como que a pessoa compra, né, como ela pega a ideia. Por que não foi para frente a sociedade? Você assistiu Fome de Poder? Porque um dos irmãos não era isso que ele queria. Exatamente. Porque né? Ou seja, não estava alinhado, uma das pessoas não estava alinhada no propósito. E tudo bem. E convenceu o outro, porque a sociedade eram dois irmãos que contrataram os serviços de uma terceira pessoa, que eu não lembro o nome agora. E essa pessoa queria expandir e as ideias dele eram boas, tanto é que o McDonald's é o que é hoje. Sim. Porém, ele precisava se desvincular dessa sociedade para fazer isso acontecer. Senão você não cresce, né? Só que ele meio que não está errado, né? Pensar diferente, bem. Né? É que assim, não está errado pensar diferente, mas quando você tem um objetivo em comum com alguém e alinhar tudo isso, isso faz parte ou não faz parte? Para dar continuidade ou não? E tudo bem quando cada um pensa diferente e não está na mesma vibe. Então vai para outra, tá tudo certo. Mas tem que olhar para isso junto, né? Ó, a gente tá olhando na mesma direção, a gente tem um objetivo em comum? Tá, se temos objetivo em comum, como que cada um nas suas habilidades vai fazer em prol da realização daquele objetivo? Ah, não, a gente não tem objetivo em comum, então cada um segue a tua vida, né? E tá tudo bem. Mas se a gente não alinha isso, cara, e isso é para tudo, né, Dani? A gente tá falando da lei do triunfo, na questão de trabalho também, mais um monte de outra coisa, mas se a gente não tá alinhado isso nas nossas relações, não adianta, né? Não vai. E é isso mesmo. Né? Então não adianta eu atendo casais. Então não adianta o casal, um tá olhando para um lado, o outro tá olhando para o outro, e ninguém olhando um objetivo em comum. A gente tem que falar sobre o objetivo que a gente tem. Mas é isso mesmo. Né? Porque se a gente os valores alinha... são seus mesmos. A gente, claro que vai ter algumas pessoas que vão ser mais ambiciosas, outras menos ambiciosas.
né, mais urgentes, menos urgentes, Sim, existe sim. né? E isso, na verdade, no relacionamento faz até com que as pessoas se equilibrem. Nós não Né? Um somos pouco iguais. mais. E que bom que não somos iguais em muitas questões. Tem que ser iguais em valores. Sim. Né? Mas a questão de habilidades é onde a habilidade de um soma com a sua habilidade, aí vocês conseguem ir para uma ação construtiva naquele objetivo que você tem definido. A questão aí é que quando que começa a chocar? Porque assim, você querer ir para o mesmo lugar, né? Mas em tempos diferentes, um vai acelerando o outro ou atrasando o outro, vai fazendo assim para que a pessoa consiga, né? Para que o casal chegue lá. O problema é quando é muito, né? Tipo, eu quero morar fora do país, eu quero, né, construir uma vida e a outra pessoa quer ficar perto da família, então essas coisas vão dando o desgaste aí, né, das diferenças. Mas eu não sei você, o que eu vejo muito nos atendimentos que eu faço é que não existe um diálogo claro do objetivo. Não tem os acordos entre as relações. Então não tem esse, o que você já falou para o teu parceiro o que você deseja? Não. Você já falou quais são seus objetivos com não, o que é a você tal quer na da vida? bola de cristal, Não. né? Eu E tô aí, sempre esperando que o outro adivinhe as minhas então, necessidades. Assim, o que ele fala para colocar tudo o que ele está falando nas relações, ela é muito funcional. Porque é mesmo, se a gente não olha para o nosso objetivo e caminha com isso e falar sobre aquele objetivo, não vai ter ação nenhuma, não vai mudar. Aí você fica naquela relação que vai só carregando ali, sabe? As só tocando com a barriga. precisam ser faladas, né? Então precisa falar e precisa traçar objetivos. Isso que é muito importante. Nesse traçar objetivos em comum, né? De fazer. E ele fala muito isso, porque a falta da ação é exatamente uma dificuldade dessa comunicação de alinhamentos dos objetivos. Então, a falta de ação, que aí entra preguiça, procrastinação e etc., é exatamente essa questão de, cara, a gente tem que olhar a situação e traçar, senão não vai ter ação nenhuma, né? Aí que está essa grande questão. Não, ele fala, está claro que o mundo nunca dá uma chance a ninguém. Aquele que deseja uma chance pode criá-lo pela ação, mas se espera que alguém lhe venha entregar na bandeja de prata, terá uma desilusão, né? Então, assim, tem uma desculpa de que o mundo dá uma chance, que estou esperando o melhor momento. Não, a gente tem que olhar para o objetivo que a gente quer atingir. Vai ter percalços, vai ter dificuldades no meio do caminho? Com certeza vai ter. Mas isso não significa que a gente vai deixar de olhar o objetivo que a gente quer atingir. Não significa que a gente não vai ter ação de conquistar aquele objetivo. E tem uma coisa que é importante a gente falar aqui, que a gente até encerrou a live passada colocando isso, sobre questões culturais, né? Tipo, só é bem-sucedido quem tem uma formação elevada, né? Tipo, as crenças, né? Só consegue quem tem faculdade, quem nasceu em berço de ouro, quem tem, né, a sorte. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, né? Às vezes a pessoa não coopera, ela não faz parte daquilo, ela não aceita aquele convite, né? Porque ela acha que ela não tem esses requisitos aí que são sociais, que são colocados, né? Eu não estou dizendo que não é importante ter uma formação. Olha como que eu vou falar isso, não, né? Eu sou acho professora mas não que seja universitária. tudo e não que seja a muleta ou a desculpa para você ficar na inação. É esse olhar. Oi, Cássia, bom dia. Estou dando um bom dia aqui. Bom dia. E é exatamente essa questão. A gente fica, e muitas vezes a gente fica nessas crenças e aí vai realmente colocando isso como uma desculpa para sua falta de ação. Exatamente. É uma desculpa, né? É importante, sim, só que se você não fez faculdade,
né? Se você não, né, não nasceu em berço de ouro, não tem uma herança, né? Mesmo assim, a sua cooperação é fundamental em algum objetivo aí, os homens de né? ação sempre se Ou destacam. encontre, né? Porque ele coloca assim em algum momento aqui que eu não lembro exatamente aonde, que ele dá um exemplo de que a pessoa não tinha formação, mas ela se muniu de várias pessoas que tinham uma formação que é o mastermind. Para realizar a tarefa. Ele dá vários exemplos nesse capítulo, assim, de pessoas que não tinham, que eram realmente humildes de informação, mas aí não se achavam incapazes de aprender. Foram munidos de pessoas com mentes brilhantes, com habilidades, e foi construir isso, porque ninguém nasce com todas as habilidades que são as que ele comenta aqui até, mas a gente está aqui para aprender todas essas habilidades, né? Para desenvolver isso. Né? Para desenvolver. Ele não citou Steve Jobs porque não era do tempo dele, mas provavelmente ele teria citado, né? Porque todo mundo usa Steve Jobs como Steve Jobs não estudou, só que ele fala em vários discursos dele que ele trouxe quem estudou para trabalhar com ele, que ele era o cara das ideias e que as pessoas eram os executores dessas ideias. No filme, e é legal quando ele fala disso, porque também. a gente vê muitas empresas assim, né? Às vezes você vê a cara de uma pessoa nas publicidades, mas a ideia nem sempre é só daquela pessoa. Não é mesmo. Tem outras pessoas por trás para a realização daquele projeto. Mas aquela pessoa consegue vender, aspas, melhor do que aquele cada um tem o tá seu por papel, trás, né? as habilidades de cada papel. Exatamente. Tem o que ele cria, vai o que realiza, o que vê os defeitos, né? Que cuida da qualidade. E é a soma de habilidades mesmo. É a soma de todas as habilidades. Esse capítulo é muito bom. Ele é muito rico desses detalhes, né? Uhum. É um capítulo muito rico em detalhes, assim, com relação a tudo. Ele vai colocando, ele vai linkando todos os outros capítulos, inclusive, né? Com relação ao objetivo, com relação à imaginação, ao autoconhecimento, tudo que é necessário realmente para o teu movimento, para as suas ações em prol, né? O mastermind, então, assim, é muito, muito forte tudo. E quando ele fala de cooperação, ele também fala de cooperação entre as nossas esferas da vida, né? Que a gente tem uma dificuldade muito grande de equilibrar as coisas, equilibrar trabalho com família, com amigos, com lazer, né? Então, obrigações com lazer. E aí ele cita a questão da saúde física, né? Da importância da saúde mental, da saúde física. Do funcionamento das células do corpo. Então, essa cooperação, ela vem em todos os sentidos, né? Que a gente precisa deixar que essas áreas da vida que é assim que o sistema orgânico funciona. E a gente precisa entender que a vida é um sistema. Ele fala até, tem uma parte que a preguiça não é mais do que o resultado da ação de uma mente inativa sobre as células do corpo. Né? Então, se o corpo não está funcionando, acorda esse corpo, faça algum movimento com ele para que as células sejam acordadas. Eu brinco muito com as crianças porque eu tenho uma das formações em psicoterapia corporal, né? Então, às vezes eu falo, vamos acordar o corpo, dar aquelas batidinhas no corpo para acordar as células mesmo. E é verdade, porque isso vai te dar movimento, né? O seu corpo vai começar a funcionar, né? Uma outra coisa que ele traz que eu achei muito legal é a questão do rir, do cantar, como uma forma de você acordar as suas células, a vibração, a sua energia, né? E é bem interessante, não sei vocês, mas eu, por exemplo, gosto muito de assistir às vezes um vídeo para dar muita risada, né? É bom, né? É tão gostoso porque aquilo muda a tua energia e muda. E se muda a sua energia, muda a sua vibração. Se muda a sua vibração, muda a sua ação. Tá muito ligado. E ele traz esses detalhes também, né? Nesse capítulo, assim, coisas que são simples de se fazer, né? Ele fala de fazer seu corpo funcionar. Que a gente tem a mania de tampar o sol com a peneira, né? Que ele usa o exemplo da aspirina, né? Que a função da aspirina
é bloquear a sua dor. Quer dizer, criar um bloqueio no seu organismo que você não sinta a dor, mas ela está lá. Ou seja, a aspirina não cura nada, né? A aspirina baixa a febre, tira a dor, mas ela não cura o problema. E que as pessoas passam a vida fazendo isso, colocando band-aids, usando aspirinas, e não para e faz o processo como ele deve ser feito. De curar. E como é difícil, né? Por exemplo, eu sempre estou brigando com o meu peso, porque eu sou uma mulher alta, adoro comer, adoro beber, e, né, tenho uma relação com a comida de festividade, né, de reunião de família, bom, a maioria das pessoas tem. Então, para a gente mudar essa relação com a comida é muito complicado, porque você passa a vida fazendo isso, né? Só quando você entende, né, que essa relação ela é muito do imediatismo, né, de você ir lá comer, ter o prazer naquele momento e sofrer o resto do tempo para equilibrar, né, que a gente passa a dar valor no que é natural, então é um processo muito complicado para as pessoas não buscarem uma solução imediata, né? Por isso que as pessoas estão sempre assim, eu preciso de muito dinheiro, né, para fazer um negócio acontecer. Não pensa que é um passo de cada vez. Às vezes, como eu faço orientação de carreira, né, às vezes a pessoa fala assim, nossa, meu sonho é ter um restaurante na rua principal da cidade, que lote não sei quantas pessoas, que eu tenha um chefe, papapá. Legal, isso, tá sonhando, tá olhando grande, tá. Qual que é o primeiro passo que você tem que dar? Dá para começar com a barraquinha de cachorro-quente? Dá para começar fazendo, né, abrindo... Tudo é um passo a passo, o processo, né? Entendeu? Então, às vezes a pessoa, só que ela olha lá e aí ela se distrai com os seus sonhos, porque ela não vê essa cooperação das coisas. De como que funciona para realizar aquilo que você está vendo lá. De todo quanto dinheiro você tem hoje, quanto que você precisa, que passa. Aí ela desanima e não quer mais, porque não tem uma aspirina, né? Porque não tem um processo mágico que alguém, uma herança, né? Que alguém vai lá e vai falar, isso é seu, vai e realiza. Né? Então, não vai na causa, né? Cooperação está muito atrelado a processo, né? Sim. A importância de cada passo, né? Logo depois fazendo acontecer, né? Sim, logo depois que você falou da aspirina, a gente está exatamente no mesmo lugar, assim, nas páginas aqui, que eu achei bem legal, eu achei importante de falar, que ele fala assim, não pode ser um homem de ação quem recorre a um vidro de pílulas todas as vezes que sofre ou imagina sofrer alguma dor. Nem também quem toma aspirina sempre que os intestinos precisam de uma boa limpeza. Não pode ser um homem de ação aquele que come demasiado e faz pouco exercício físico. Não pode ser um homem de ação aquele que lê as bulas de remédio e começa logo a sentir todos os sintomas descritos. Gente, eu achei muito legal, né? Porque quem não é assim, não é? Muita gente só de ler a bula começa a ter todos os sintomas. Então não lê a bula. Caramba. Se alguém me indicar, se eu for no médico e ele me falar, olha, você precisa tomar uma medicação, você vai ler toda a bula. Não leio. Eu não leio nada também, não. Não leio. Às vezes eu leio, sabe o quê? Já fui da pessoa de quanto em quanto tempo que é melhor tomar, se eu preciso comer alguma coisa, se eu não preciso, mas não faço isso, porque ele mesmo coloca aqui, né, que a bula foi inventada para que as pessoas caíssem nessa, né? Tipo, uma cadeia de... Então, eu tomo um remédio para a cabeça, daí eu tenho que tomar um para o estômago, daí eu tenho que tomar um para o intestino, aí eu tenho... pelo amor de Deus. Eu não sou contra remédios, tá, gente? Pelo contrário, eu não suporto dor. Então, eu sempre
que eu tô num processo de dor, eu vou tomar uma aspirina, porque eu não suporto. Eu já não sou muito de tomar, não, nem tenho em casa. Eu tomo, sim, eu não fico me medicando assim com qualquer coisa, mas eu tive muita enxaqueca a minha vida toda, então porém, eu sempre vou atrás da causa. Por que eu tô com dor de cabeça? Tô num processo menstrual. Entender de onde vem a dor. Como que foi meu dia? Eu vou entender isso, mas eu não fico com dor, porque a minha dor é absurda às vezes, e para mim. Não, aí sim, aí é difícil. Aí eu tenho ânsia, aí eu tenho várias outras coisas. Então, eu não tenho essa questão com a medicação, né? Nem com. Não é ser contra, Dani, nada lógico. disso. Eu acho que a gente não tem que, não é ser contra, mas é entender de onde vem a dor. De não ficar tampando o sol com a peneira, né? Tem gente que toma um remédio a semana inteira e a dor não passa, e a pessoa não vai atrás. A vida inteira. Tem gente que a vida inteira. Tem gente que, não sei você, mas tem pessoas que vêm, às vezes, com uma dor crônica, e ela fala, ela se coloca como se ela fosse a dor. Tem cliente que vem desse jeito. A hora que eles percebem, porque a gente está aqui para isso, de que é essa fala, né? É somático, né? Eu falo, então você é a fibromialgia? Não, você não é a fibromialgia. Quem é você sem a fibromialgia? Não sei. Eu tenho uma paciente que fala isso. Falava exatamente isso. Eu não sei quem sou eu sem a fibromialgia. Porque já faz 30 anos que eu tenho dor. Como eu dou aula sobre relação terapeuta-paciente, e um dos contextos é entender a dor do outro, né? O porquê que o outro adoece, por que ele sem. E aí a gente vem, né, olhar para isso, né? Que tem toda uma questão que a dor ela traz a atenção das pessoas. Né? O que você está ganhando com ela, né? Que a gente fala. A gente fala que é ganho secundário. Aí tem gente que fala assim, mas ninguém quer sentir dor. Mentira, inconscientemente a gente você tem algum ganho dores. secundário Quantas pessoas fingem estar doentes para não ir trabalhar, né? Para não ir para a escola. Por quê? Porque sabe que culturalmente, se ela tiver com dor, as pessoas vão perdoar a falta. Alguma coisa ela ganha com isso, essa é a questão. Então, uma coisa que vem aqui com esse negócio do ficar tampando o sol com a peneira, né? Usando band-aids e aspirinas e tal, é que a gente não quer olhar para o verdadeiro sentido daquilo. Né? A gente fica evitando entender por que a gente está tendo aquela questão ali, ela precisa ser resolvida, mas é muito melhor para essa pessoa fazer isso. Ela acha que é muito melhor, ela tampar o sol com a peneira, né? Sim. Vamos lá. Aí, a gente tem bastante coisa aqui ainda, Dani. Vamos lá. A gente já foi e voltou em um monte de coisa. Mas que ele vai linkando muita coisa legal, né? Assim. Ele repete bastante coisa. Ninguém pode alimentar um firme desejo encontrado num estado negativo da mente. Nossa, tão real isso, né? Quando a gente está no negativo, como alimentar um desejo que a gente tem, de fato, de realizar algo? Nossa, falei isso ontem. Né? Eu atendi uma pessoa que ela falou assim, meu mês não foi bom, né? Parece que uma coisa vai puxando a outra, né? Aí eu falei assim, então fala para mim o que foi que Vamos aconteceu. Ver. E aí a pessoa foi contando, eu falei assim, me parece mais que é a maneira como você olhou para essas coisas. Sim. Porque isso que você está me falando são coisas que acontecem com a gente o tempo inteiro. Tipo, fui na farmácia pegar o remédio não estava pronto, né? Tipo, quantas vezes na vida... Que jeito que eu olho para isso, né? Mas é o jeito que a gente olha para isso. Então, parece que... E aí, também eu falei, não é a sua energia, né? Se você tá lá para baixo, achando que a vida, não sei o quê,
para onde você está olhando, o que você está Sim. atraindo, né? Que daí entra na lei da atração que ele traz também aqui no livro, que a nossa energia capta a energia do outro. Então, às vezes, e tá tudo bem quando a gente... Mas é só ter consciência, viu? O que a gente está querendo dizer é isso. Não é julgar que está errado, é ter consciência do seu processo e tudo bem. É para sair desse lugar de que o mundo está conspirando contra você e entender que, na verdade, você que está nessa energia de olhando só para o lado vazio do copo, né? Aí ele fala sobre um inimigo que é o hábito de se preocupar, né? Porque aí você fica preso no negativo. É a ansiedade, né? Que é a ansiedade. É o nosso grande mal do século, porque as pessoas estão sempre olhando para frente, né? Estão fazendo as coisas hoje. Eu falo, gente, por que as pessoas têm tanta dificuldade de viver o presente? Ficam presas, né? Então, assim, o fato de você ficar preso, você não curte o momento presente. Preocupação, inveja, ciúme, ódio, dúvida e medo são estados de espírito fatais ao movimento de ação. E é bem isso, nessa parte do hábito de se preocupar, que ele comenta aqui, que é o efeito é o desastre, né? Total. Você fica no negativo, nada acontece, você não tem movimento de ação nenhuma. E aí eu acho legal quando ele fala que a gente está falando da risada, que ele fala, o destruidor de tristezas é uma boa gargalhada ou cantar, né? Muito bom. Assim, que daí a gente lembra daquela propaganda do metrô, né? Que o cara começa a dar risada e todo as mundo pessoas... ri também, é contagiante. É contagiante, porque é isso. Né? A gente não sabe nem do que tá rindo. E é muito legal isso, né? Ó, e aí, assim, ele vai passando por aqui, muito legal, pode falar. Tem uma frase aqui na 65, não sei se você já passou dela ou não. Tô aqui. Mas que eu achei muito interessante, que é essa questão da percepção, né, que nós temos do universo do trabalho, porque quando a gente fala de cooperação, nós estamos falando de pessoas trabalhando em prol de um objetivo e que pode sim ter lideranças e, né, subordinados e tal. E ele coloca assim, o lucro não cabe inteiramente aos líderes. Os que estão sob a sua direção muitas vezes tiram proveito também. Se a empresa cresce, você pode todo mundo cresce junto, né, na verdade. Alguns empregados costumam censurar os patrões em virtude da situação oposta em que estão. Quer dizer, costumam criticar os patrões por eles terem lucro em cima do trabalho deles. Mas é certo também que sem eles estariam em pior situação. Então, é engrenagem, né? Engrenagem. Eu escuto, assim, eu escuto muito sobre negócios, muito mesmo, podcasts, vídeos, porque é uma área que me interessa bastante, né, sobre trabalho e tal. E eu percebo, assim, que existem pessoas que defendem muito a emancipação nossa, né, que a gente tenha um trabalho liberal, autônomo, sem lideranças, uma defesa de que cada um tem que ter o seu próprio negócio, gente, e outros que defendem que precisa ter classes sociais, se precisa ter hierarquias, porque senão a coisa não funciona. E realmente, se a gente for parar para pensar, né, esse negócio de tudo igualzinho, todo mundo recebendo o mesmo salário, todo mundo fazendo a mesma quantidade de tarefas, é utópico demais. E é utópico por quê? Porque a gente não está concordando com a exploração da mão de obra, né? As pessoas devem ganhar por aquilo que elas executam, ganhar bem por aquilo que elas o reconhecimento que a gente falou hoje e cooperam, também. Ponto, né? Sem questões. Mas se a gente não tiver empregados e empregadores, se nós não tivermos subordinados e líderes, nada cresce. Vai virar Não, e não cresce. Não cresce. Então, a gente sempre vai ter aquele que vai precisar ser comandado e aquele que comanda, né? Sim. E cada um nesse lugar precisa ser respeitado dentro dessa hierarquia e fazer as coisas acontecerem, né? Na verdade, é uma hierarquia que tem que vir com uma organização harmoniosa. É essa questão que ele traz, né? Que tudo funciona quando está numa hierarquia harmoniosa.
onde é feito e é alimentado as habilidades de cada um. Lucro, gente. Não é o lucro. As pessoas colocam o capitalismo como uma coisa muito, muito, muito. Ai, nossa, o capitalismo é o problema de tudo. Não é isso. Não é isso. É como é feita a situação, né? Como que entra na questão da desvalorização, a falta do reconhecimento em si, mas às vezes essa falta de reconhecimento de baixo para cima também, de si mesmo também, né? Porque tem gente que fala muito do burnout, que vem da liderança, mas tem, né? Mas tem muito chefe, muito líder adoecendo por conta de subordinados. Sim, por conta da equipe que não funciona. Por conta de todo o movimento, né? Por tudo que está ali acontecendo. Moral. Não é só do funcionário em si, é de então, tudo. Isso também é importante tudo a gente... Tudo que está envolvido aí, né? Vamos lá, a gente tem aí 10 minutos, é isso? Um pouco menos. O esforço combinado produz o poder, né? Então, assim, essa coisa bem do esforço de estar junto, mentes pensando, objetivo em comum, que é importante. Dani, eu acho que a gente tem que falar sobre os 15 soldados. Sim, antes de você falar dos 15 soldados, só um negócio. As pessoas podem ser classificadas em 2 tipos. Um é o promotor e o outro o zelador. O promotor é geralmente um hábil vendedor e organizador, e o zelador é um ótimo guarda dos bens acumulados. Então, ou seja, um soma ao outro. Que é o resumo do que a gente estava falando. E ele dá vários exemplos, né? Nessa parte, assim, de como é o funcionamento realmente de grandes empresas, de pessoas que estão envolvidas, porque tem todos ali no seu papel, desempenhando muito bem o seu papel. E tem uma coisa que ele coloca na página 70, que ele fala assim: um grande líder é um homem que sabe como criar um objetivo que possa ser aceito com entusiasmo por todos os seus colaboradores. Então, se a sua equipe, né, se as pessoas que fazem parte do seu trabalho não estão comprando as suas ideias, não estão comprometidas, cooperando, talvez é porque a maneira como a sua ideia foi apresentada para essas pessoas não gerou o entusiasmo e a motivação. Então, por isso que ele fala do líder ser um vendedor. Porque é um vendedor de sonhos, né? É um vendedor de ideias, né? É aquela pessoa que consegue... O bom líder é aquele que sabe vender, atraindo o entusiasmo das pessoas. E isso é desenvolvido, viu, gente? Não pensa que a pessoa... Tudo bem, tem gente que nasce com a liderança em si, mas isso é um processo evolutivo. Bem legal, a gente pode desenvolver isso. Bem legal essa parte que ele fala, porque bem isso mesmo, né? Porque o grande líder é aquele que sabe vender, mas com entusiasmo, deixa todo mundo envolvido. Exatamente. Porque ele fala assim, que há 3 motivos principais em todos os esforços humanos: o instinto de conservação, o desejo sexual e a ambição de conquistar uma boa posição financeira e social. Então, porque aqui ele fala das relações também, né? Para você entusiasmar uma pessoa ao trabalho, você tem que estar proporcionando uma dessas coisas: segurança. Quando a gente fala de conservação, nós estamos falando de um trabalho estável, estável no sentido segurança, né? Segurança. Eu não vou ficar o tempo inteiro achando que eu vou ser demitido desse lugar. Se a gente ficar no medo, a energia é outra. Esse desejo sexual que ele coloca aqui está muito atrelado aos prazeres absolutos, né? Que a pessoa ela quer uma recompensa, ela quer... E a questão do financeiro e social, que leva a vida da gente para frente, né? De ter um salário adequado, prêmios e poder harmonia, encher a boca para dizer, né? Eu trabalho ali. E também o clima organizacional, né? Como a pessoa se sente naquele lugar. Ótimo. Aí agora vamos ao exército. Vamos, que a gente tem 5 minutinhos aí, né? Esses são 15 soldados que se chamam objetivo definido, confiança em si próprio, economia, imaginação, iniciativa e liderança, entusiasmo, autocontrole, faço mais do que a minha obrigação, que a gente falou, ao proativo aí, né? Personalidade atraente, pensar com exatidão, concentração, cooperação, que é onde a gente está,
Derrota, que vai ser o próximo capítulo, né? Tolerância e a regra de ouro. E é muito legal, ele tem uma foto aqui, gente, que ele coloca assim, né, desses 15 soldados, que tem a ver muito com triunfo e poder, tem que estar junto, né? Então, todas essas características que ele lança aqui, que é aquilo que a gente falou, não são, a gente não nasce com tudo isso, mas a gente desenvolve, né? E são todos os capítulos do nosso livro aqui, da Lei do Triunfo. Então, cada uma dessas 15 forças pode ser comparada a um comandante de um regimento. Então, desenvolver esse espírito, essas qualidades, é que vai nos dar poder de ação, né? Então, assim, isso é muito legal. Se a gente e olhar para tudo isso, né? Onde a gente pode buscar, então, se eu olhar para si e perceber onde eu tenho que trabalhar melhor em mim, o que eu tenho que trabalhar mais, pensando em tudo isso, né? E eu achei muito legal, né? Assim. Ele bate muito na tecla do saber bem o que quer, para poder reunir as pessoas, né? O objetivo definido, né? Tudo é possível para quem sabe o que deseja e resolve conquistá-lo. Tudo é possível ao homem que tem um propósito bem definido, né? Assim, então, assim, se você tem um propósito bem definido, aí você pega esses 15 soldadinhos aí dentro de si e vai alimentando isso dentro de você para realmente você conseguir ter esse triunfo, esse movimento de ação, né, com o objetivo que você quer atingir. Aí eu acho que para a gente finalizar, eu vou falar o resuminho que ele coloca aqui, ó. Para conseguir o poder, é preciso ter um objetivo definido. É preciso ter confiança em si próprio para persistir. É preciso ter iniciativa e liderança com que exercitar a confiança em si próprio. É necessário ter imaginação para criar o seu objetivo definido e os planos para a sua transformação em realidade. Devemos ter entusiasmo na ação para torná-la mais interessante. Devemos exercitar o autocontrole. Devemos cultivar o hábito de fazer mais do que a nossa obrigação. Devemos adquirir uma personalidade atraente. Devemos adquirir o hábito da economia. Devemos cultivar o hábito de pensar com exatidão, lembrando que a clareza de pensamento se baseia em fatos e não sobre informações e boatos. É preciso contrair o hábito da concentração, dando atenção a apenas um trabalho de cada vez. É preciso praticar sempre a cooperação, lucrar com a experiência das derrotas próprias e alheias, aprender a ser tolerante e, por último, devemos fazer da regra de ouro o alicerce de tudo o que fazemos e que afeta as outras pessoas. E se você quiser saber o que é a regra de ouro, você vai ter que se manter com a gente aqui nessas lives. Ou finalizar o livro primeiro. Ai, gente, tá acabando. Muito bem, gente. Então, indo para o último capítulo, para o próximo capítulo, que é a 14ª lição, que é o fracasso. Sobre o fracasso. E vai ser bem olhar para isso, né? Que ele coloca um cheque, né? Ele fala sobre, será que é fracasso mesmo? Vamos olhar para isso junto na próxima semana. Isso aí. Esperamos vocês. Aí, um beijo. Valeu. Valeu. Muito obrigada. Beijo. Um ótimo dia para você, Dani. Para você também. Tchau.